Gá, posso perguntar uma coisa? Continue on. Continue on. All you ever wanted was a good lover, someone that you can trust. All you ever wanted. Olá, boa tarde. Iniciamos agora mais uma live aqui na página do Diário da Região no Facebook. E hoje o tema é saúde mental e para isso a gente convidou a psicóloga Karina Ionan e o neurocirurgião Eduardo Silva. Falar de saúde mental é muito importante nesse momento em que as pessoas sentem solidão, saudade de pessoas queridas, medo de contrair a doença, preocupação por não poder trabalhar. Os sentimentos afloram em meio à pandemia e podem ser prejudiciais para a mente. A Organização Mundial de Saúde ontem fez um alerta, disse que o sofrimento psicológico pode aumentar durante essa crise que afeta todo o mundo. A gente sabe que não tem uma saída fácil para a pandemia, mas como escapar pelo menos desses problemas como ansiedade e depressão em um cenário como esse? Para discutir o assunto, então a gente trouxe esses dois convidados. Obrigado por ter aceitado o convite, Karina, doutor Eduardo, muito obrigado. E aí a gente começa... O assunto é muito relevante, muito obrigada pelo convite. Bacana, Karina. Obrigado também, Gabriel, ao Diário. É muito oportuno falarmos desse tema, porque pode mostrar, clarear para muitas pessoas como mudar o comportamento, como se portar, e vamos lá. Bacana. E assim, a primeira pergunta é sobre vocês mesmo. Como vocês estão lidando, né? Como vocês estão lidando com isso e como estão conseguindo manter a saúde mental em um período tão difícil, né, que a humanidade está vivendo? Quem quer começar? O doutor Eduardo, doutora Karina? Pode começar, Eduardo. Então, vamos lá. Nesse período de turbulência, que nós poderíamos dizer, de insegurança, de impermanência, eventualmente as pessoas com a quarentena e com a própria pandemia mudaram completamente a sua rotina. Eu, particularmente, eu mudei muito pouco minha rotina, porque eu continuo acordando cedo, eu faço atividade física todos os dias, o meu trabalho reduziu a carga de horária, mas eu continuo trabalhando normalmente. E o importante, na minha opinião, é mesmo as pessoas que não estão tendo uma rotina normal, é manter um diário, manter uma agenda para poder não ficar com tempo ocioso. Normalmente, o tempo ocioso, e a todos nós, inclusive profissionais da saúde, se nós começarmos a pensar muito em negatividade, isso desencadeia um processo de nos levar a entrar num mundo de introspecção negativo. Então, por isso que, na minha opinião, é manter a rotina. Eu tenho mantido a minha rotina de trabalho, atividade física, alimentação e também meditação todos os dias. Isso, na minha opinião, é muito salutar para que nós venhamos para dentro. E você, Karina? Gabriel, eu fiz uma coisa que depois eu recomendo às pessoas que façam também. Eu estava muito atenta às notícias, então eu prestei muita atenção em quais eram as recomendações de segurança. Eu tive muito receio da pandemia no começo, quando as notícias eram do que a gente não sabia o que a gente podia esperar, né? Na verdade, a gente tinha uma notícia da Europa muito forte, muito aterrorizante. Então, eu me ative às recomendações médicas e me determinei a não deixar um terror entrar na minha cabeça. Então, não focar nas notícias muito ruins e olhar mesmo os dados técnicos. E aí eu faço até uma ressalva para o Diário da Região, que tomou bastante cuidado em não colocar as notícias
de uma forma completamente negativa, como a gente tem visto em outros canais. Então, acho que isso é muito importante e recomendo que as pessoas façam isso, que não deixem entrar aquele excesso de notícia, muitas vezes desnecessária e muito negativa. Certo. Karina e doutor Eduardo, a saúde mental das pessoas está sendo altamente afetada por essa pandemia. Até o que a Karina citou, é, as notícias vêm o tempo todo, né? Uma carga negativa muito alta. O medo da doença, a tristeza por estar longe dos familiares, a angústia de não poder trabalhar, tudo que a gente falou aqui no começo. Isso pode ser amenizado nesse período? Tem algumas soluções práticas para que as pessoas podem fazer em casa para diminuir o estresse, a ansiedade, até o risco de depressão. O que vocês aconselham para passar por esse período, pelo menos minimizando os danos à saúde mental? No caso, como foi comentado, nós estamos num período de desconexão com o interior muito grande. As pessoas estão atentas às notícias. Infelizmente, nem todos conseguem, como a Karina, filtrar as notícias, ver o que é realmente relevante ou o que é sensacionalismo. A partir do momento que as pessoas elas focam menos nas notícias sensacionalistas, vai para a base científica, o que realmente está tendo evidências científicas que comprove a gravidade, comprove como se mantém um período de um distanciamento físico para evitar uma contaminação. Então, isso é muito importante aderir e praticar essas orientações, esses ensinamentos de ordem totalmente científica e técnica. Eu, particularmente, eu tenho atendido vários pacientes que eu vejo na fisionomia deles, além da dor física, uma dor emocional. Tá? Uma dor emocional pela tristeza, pelo, eventualmente, desespero. Eu já atendi alguns pacientes com quadro de fobia, quadro de síndrome de pânico. Então, realmente, isso exacerba muito. Aquelas pessoas que não estavam tendo um equilíbrio antes da pandemia, com a pandemia, isso com certeza ficou potencializado. O que eu posso orientá-los? Como eu já tinha comentado no início, é manter uma rotina de vida aonde que possa, é lógico, ter uma flexibilidade, mas não uma situação de zona de conforto total, uma situação de autossabotagem, nem uma situação de procrastinação. Ela deve seguir uma agenda de fazer, quem estiver trabalhando, inclusive no home office, ou eventualmente no próprio local de trabalho, arrumar tempo, dedicar tempo e ter uma disciplina para fazer atividade física. As pessoas falam, mas as academias são fechadas, está proibido circular nos lugares públicos. Mas você pode fazer dentro de casa, você pode andar sem sair do lugar, você pode fazer alongamento, você pode fazer várias práticas de yoga e também, além da atividade física, recomendo uma alimentação mais saudável possível, uma alimentação que contenha muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas, muitas proteínas, e com isso a pessoa manter a resistência e não ficar tão fácil para ser contaminada. A outra atividade é meditação, porque o momento atual as pessoas estão mais desconectadas com o mundo interno do que anteriormente. Então agora é o melhor momento, mais propício, porque as pessoas estão tendo tempo, na maioria das vezes, de voltar para dentro. E voltando para dentro, para o interior, desconectar das informações, desconectar do mundo externo e procurar os simples atos de respirar fundo já traz uma estimulação do sistema nervoso autônomo com foco no parasimpático, e isso permite acalmar a mente,
acalmar as emoções, o medo, a tristeza. Agora, quando é uma situação realmente que a pessoa não consegue manter o autocontrole, procurar a ajuda dos profissionais competentes. Gabriel, eu Karina? gostaria de ressaltar que é muito importante que a pessoa faça uma autoavaliação. As pessoas que não estão demasiadamente preocupadas com o vírus, tem gente que tem uma força emocional para doenças, uns são mais capazes, outros menos, de encarar situações relativas a doenças físicas. Se a preocupação maior é econômica, está preocupado com não trabalhar, como administrar esse tempo. Então, assim, existem as pessoas que estão com muita preocupação e existe a pessoa que está em pânico. Então, pedir para que ela faça uma autoavaliação. Se eu tenho uma preocupação relativa com a minha saúde, a de meus familiares, o meu negócio, como eu posso aproveitar esse tempo e buscar alternativas? Atividade física, como o doutor Eduardo está dizendo, atividade física, uma boa alimentação, a meditação, cursos pela internet, filmes, na verdade, até usar esse tempo para uma calma e um lazer. Se no seu caso a preocupação está demasiada, e eu tenho atendido emergências psiquiátricas, eu estou muito preocupada com uma parcela pequena da população, mas que é significativa, que está demasiadamente preocupada. Então, o que acontece? A pessoa não consegue abrir a porta da casa com medo do ar, que esse ar possa contaminar da doença e um terror a respeito da doença. Ou, na verdade, tomam banhos que duram 2 horas ou mais, ou um pensamento que se repete e a pessoa se torna até incapaz de fazer atividades do cotidiano. Então, é muito importante que essa pessoa identifique que esse grau de perturbação não é razoável e que ela precisa de uma ajuda psicológica, psiquiátrica, de um calmante, muitas vezes, e, na verdade, que ela estabeleça uma ajuda, que ela procure esse socorro médico e psicológico. Legal, Karina. Deixa eu ler alguns comentários aqui da nossa audiência. Registrar a participação aqui do pessoal que está acompanhando a gente, a Érica Ferreira Escróquio, a Antônia Ferrareto, a Geisa Giaqueto, Tiago Ricardo, Edna Oliveira, Eliette Otaviano, Maria Isabel Baff, o Paulo Yunes, a Patrícia Reis Buzini, a Fernanda Peixe, a Maria Carolina Delboni. A Fernanda Peixe fez um comentário interessante, eu acho que pode agregar aqui a nossa discussão. Ela disse assim: as notícias e os números são alarmantes e preocupantes. Não podemos deixar o otimismo ser maior do que o realismo. É hora de encarar a realidade com respeito e cautela. Vejo muita gente relaxando com base em achar que a mídia exagera. Esse relaxamento é muito perigoso, e depois ela complementa: o equilíbrio é com certeza mais importante que nunca. Pelo que eu entendi, a Fernanda está dizendo que realmente a gente não pode ignorar a situação que está acontecendo e a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio para não surtar, né? Para falar o vocabulário bem popular. A gente precisa encontrar um equilíbrio para não surtar. Como que E vocês... lembrando que a saúde emocional também mexe com a nossa imunidade. O doutor Eduardo, né, sabe dizer isso com uma maior capacidade do que eu. Mas esse equilíbrio, esse ponderar entre o otimismo e, na verdade, a catástrofe, né? Imaginar a catástrofe não vai nos ajudar. Ela também não ajuda, ela nos sobrecarrega. A gente tem um desafio para enfrentar. E a gente precisa buscar, na verdade, a nossa saúde física e mental para enfrentar esse desafio. E o senhor, Eu concordo doutor? plenamente, porque a partir do momento que negligencia uma situação, você está correndo risco, no caso a pandemia, de ser contaminada. E a partir do momento que também você fica muito ansioso, muito assustado, você acaba comprometendo o seu sistema imune. Já que a Karina deu essa dica, eu vou continuar. Quando as pessoas elas estão muito estressadas, muito ansiosas, hoje nós sabemos que uma média as pessoas têm a cada hora
30 emoções e num dia, fazendo 16 horas aproximadamente, são 450 emoções. E se as pessoas, elas, quando não têm um autocontrole, uma condição de processar essas emoções, e o que fica? Fica num déficit para a pessoa negativo. Ficando num déficit negativo, esses pensamentos, os sentimentos e as emoções ancoradas no corpo, elas vão promover um excesso de neurotransmissores, um excesso de hormônios, os principais cortisol, adrenalina, noradrenalina e outros mais. Isso aí vai danificar cada célula do corpo, inclusive o sistema imune. Danificando o sistema imune, as pessoas vão ficar mais suscetíveis a não só ao coronavírus, mas vários outros tipos de fungos, bactérias e vírus. Uma coisa importante, ontem eu passei visita no hospital de base, e o hospital de base está cheio, inclusive no subsolo, eu percebendo várias marcas. E conversando com os nossos residentes, eu comentei, o coronavírus tem poucos pacientes tinha poucos pacientes internados no hospital, mas as outras doenças, ontem eu passei no UTI, tem vários pacientes com AVC, com trauma de crânio, com tumor cerebral, com outras condições, e o hospital está totalmente lotado e com o corona relativamente pequeno. É aonde eu vou chegar. Se as pessoas não se cuidarem, vai ter, infelizmente, mais doenças, mais morbidades por uma condição emocional e uma condição já natural do que o próprio coronas. Karina... Muito importante o senhor ter relatado isso, porque eu tenho pedido muito aos pacientes que controlem, e existem as pessoas que já têm uma tendência à depressão e que se acumulam esse momento com uma preocupação exagerada. Bacana a colocação dos dois. Karina, doutor Eduardo, o trabalho que vocês realizam nesse momento é importantíssimo, né? É fundamental, né? O doutor Eduardo é profissional da saúde, é médico, a doutora Karina, psicóloga, faz um trabalho importante de saúde mental. Vocês estão conseguindo ajudar as pessoas nesse momento? Como que está sendo, né, para vocês profissionalmente? Estão realizando atendimento online, no consultório? Como que está sendo isso? Eu, particularmente, a minha rotina está normal. Eu estou operando normal, desde que tenha o hospital deixa operar, porque eles estão com uma certa reserva de cirurgia. E outra coisa importante, eu tenho feito o trabalho assistencial no consultório, então presencial. E como eu falei, as pessoas elas estão tendo dois tipos de doença: a doença física, a doença emocional devido a uma lesão física e uma potencialização da pandemia, que é o medo, a tristeza, a depressão, a fobia e o pânico. Eu tenho feito os atendimentos online, sempre que eu posso, tenho tentado publicar coisas que possam divulgar o que de melhor as pessoas podem fazer nesse sentido de saúde. Eu não estava muito adaptada a esse atendimento online, não, mas agora não tem nem muita opção, né? Porque muita gente voltou para a sua cidade, muita gente está com muito medo do vírus, então acho que o atendimento online e a tecnologia vem para ajudar muito nesse momento, e acho que as pessoas deviam se focar em canais de comunicação que fossem, assim, nesse sentido da saúde mental. O que elas podem fazer para melhorar a sua saúde mental? Está todo mundo muito irritado no Facebook, dá para ver, está todo mundo mesmo... já era, né, um local de muita polêmica, agora a gente dá para ver que a saúde mental das pessoas está alterada e que talvez elas não percebam. Karina, você acha que as redes sociais têm uma contribuição nesse impacto na saúde mental das pessoas? Assim, esse comportamento, às vezes comportamento de manada nas redes sociais, um ódio, né, que as pessoas às vezes têm para se opor à ideia do outro. Como que você vê isso nesse momento?
Gabriel, tudo que a gente consome nos influencia. Então, eu falo muito assim, ó, as pessoas menosprezam a alimentação. Se você comer uma comida mais leve, você vai estar mais leve. Se você praticar atividade física, você vai estar mais leve. Se você consumir informação mais otimista, você vai ficar mais leve. Então, assim, Uhum. tudo que a gente consome vai nos influenciar. Se o seu grupo de amigos é de pessoas deprimidas, isso vai te influenciar. Tudo vai te influenciar. Então, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente anda, o que a gente lê, o que a gente come, o que a gente faz no dia a dia. Bacana. Gabriel, eu quero dar uma contribuição mais assim em termos científicos do que foi comentado. No nosso cérebro, nós temos uma substância que se chama substância reticular ativadora ascendente. Ela começa no tronco cerebral, na medula, e ela espalha como uma árvore com os galhos para todo o cérebro. Uma das funções dela é manter o controle sono-vigília. E talvez a outra função tão importante quanto manter o sono-vigília é filtrar as informações. A partir do momento que nós conseguimos filtrar as informações, o que acontece? Quando as pessoas estão numa mídia, essa mídia do ódio, da raiva, das emoções negativas, o que acontece? A pessoa está absorvendo essas informações e ela está metabolizando, processando essas informações. Aquela história, quando você metaboliza uma comida saudável, você vai usufruir dos nutrientes dessa comida saudável. Agora, quando você está metabolizando através da substância reticular ascendente, essas informações negativas, vai propiciar uma inundação no teu cérebro dessas informações negativas. Então, a partir desse momento, o que é o antídoto? O antídoto é, toda vez que você estiver em contato com informações que está te deixando com ansiedade, com tristeza, com raiva, com ódio, com vergonha, muda o polo. Então, começa por exemplo, tem uma coisa assim, é super simples e fundamental, começa a agradecer, começa a usar o Ho Oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo. Quando você começa a mentalmente ou verbalmente fazer isso, o que é? A sua substância reticular ativadora ascendente, ela está filtrando coisas proativas. E o que vai ser inundado no seu cérebro? Amor, eu sinto, que é o perdão, eu agradeço, eu te amo, me perdoe. Então, isso aí é uma condição de nós podermos fazer um download, em vez de absorvermos essas informações negativas que vai afundar mais a pessoa, vamos mudar o polo e, com isso, nós conseguimos acalmar nossa mente, acalmar nosso cérebro e produzir, inclusive, hormônios que vai nos beneficiar. Eduardo, Karina, a gente está recebendo muitos comentários aqui na nossa live. O pessoal que está acompanhando, é interessante que o pessoal está compartilhando com a gente o que eles estão sentindo nesse momento. A Silmara escreveu assim: estou tentando me controlar, estou tentando não entrar em pânico, mas está difícil. Não assisto nada, mas mesmo assim as informações chegam. Estou até intoxicada de tanto cloro, até dinheiro eu lavo. Não sei até quando. A Ana Cláudia está dizendo aqui, eu já tive muito pavor, procuro não pensar muito nisso, mas fico preocupada. Então, assim, o pessoal está compartilhando aqui com a gente. A Érica, que é fonoaudióloga, disse aqui que por vezes atende remotamente crianças que estão muito agitadas e ansiosas, que antes não se comportavam assim. Parece um reflexo dos comportamentos familiares. Estão todos sofrendo dificuldade de memória e esgotamento mental. Diante de tudo isso, né, que a gente está vendo, a gente está passando por mudanças muito grandes como sociedade, como humanidade.
Vocês acreditam que esse é um momento, uma hora da gente rever os nossos valores, a forma como vivemos, a forma, o que realmente importa na nossa existência? Seria muito bom se todo mundo conseguisse tirar um extrato bom desse momento, dessa paralisação, essa percepção de uma vida num ritmo menor, né, mais lento. Cuidasse mesmo da sua alimentação e da sua saúde física, cuidasse de outros aspectos da vida. É claro que nem todo mundo tem essa possibilidade e a corrida pela sobrevivência fala mais alto, ou o pavor está falando mais alto, mas seria muito importante que a gente reparasse no que não nos faz falta e coisas que chegou para todo mundo. Quem que nos faz falta? Quem que está do nosso lado nesse momento difícil? Quem está se preocupando comigo e quer o meu bem? Quem eu sinto falta de ver, rever, conversar? O que as pessoas do meu mesmo setor estão fazendo para se auxiliar, para sair dessa crise, ou com menos problemas, ou até com alternativas e soluções? Na minha opinião, é um momento propício, Gabriel, para as pessoas aprenderem a, primeiro, ter resiliência. Então, resiliência nada mais é do que a capacidade de, diante de um infortúnio, diante de uma situação que não é peculiar, que não é normal, ela, opa, eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade. Eu vou falar agora em termos cerebrais. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Infelizmente, a grande maioria das pessoas usam o tico e o teco. Então, usa 2 neurônios, eu estou brincando, a analogia, mas usa muito pouco. O que a maioria dos seres humanos, eles são experts. Experts em sofrer, experts em ter doença física, mental, emocional, espiritual. Então, agora, nós devemos, assim, reportarmos para os grandes líderes da humanidade, os grandes seres religiosos ou não religiosos, todos eles, sem exceção, eles passaram por muitas adversidades. Jesus, Buda, Krishna e outros mais, Gandhi, Luther King, todos eles passaram muitas adversidades e todos eles conseguiram transcender. É o momento de nós analisarmos o que não está bem na nossa vida, analisarmos o que não me satisfaz mais e, por outro lado, o que nós podemos mudar, o que nós podemos transcender. No mandarim tem a palavra crie igual oportunidade. Crise igual oportunidade. Então, nós chegamos numa situação que nós estamos, como as pessoas estão compartilhando, realmente, eu tenho acompanhado vários pacientes que estão realmente em síndrome de pânico, mas já chegou na síndrome de pânico, já chegou no medo, chegou no fundo do poço. O que nós podemos fazer para mudar, para superar? Então, aí que volta para o simples. Quanto mais simples a vida de uma pessoa for, quanto os alimentos mais simples, quanto a roupa mais simples, o pensamento mais simples, mais ela vai entrar em equilíbrio. Então, é importante esse período para realmente nós analisarmos o que não está bem e o que eu posso melhorar. Porque não adianta também, não estou bem, não estou bem, não estou bem. Mas o que você está fazendo? Nada. Então, vamos reverter essa situação. A situação é desagradável, eu concordo. Eu tenho visto várias pessoas, como eu tenho relatado, mas não adianta só ficar na defensiva, vamos para o ataque. E o ataque não é na briga, o ataque, eu nem vou falar ataque, para não, um despertar seria um termo mais adequado, um despertar de uma nova consciência. Essa, na minha opinião, é a solução. Perfeito, doutor Eduardo. A gente já está, por incrível que pareça, a gente já está há 29 minutos conversando, já estamos estourando o tempo aqui, então eu vou só trazer uma reflexão e aí
já passo para vocês para a gente encerrar a nossa live. O filósofo Mário Sérgio Cortella deixa claro em alguns livros e mais recentemente em uma entrevista à emissora CNN sobre o que realmente faz sentido na vida. Ele fala sobre a felicidade nas pequenas coisas, na paz que a gente pode viver se escolhermos assim, e na busca pelos nossos desejos que levam a novos horizontes de crescimento. Diante disso, né, ele propõe a reflexão de que não seria esse um momento adequado para voltarmos para dentro e refletirmos sobre o que a gente quer para nós, né, quando tudo isso passar, o que vai ser, né? A gente sempre pensa no dia de amanhã, a gente está fazendo essas lives durante essa semana justamente para discutir o pós-pandemia, né? Então, eu queria, para a gente encerrar, ouvir vocês, né? O que vocês esperam de tudo isso, né? Quando tudo isso passar, o que vai mudar na humanidade, no nosso comportamento? Posso começar? Sim. Como eu tenho visto alguns comentários, assim, muitas pessoas dizem: quem não é bom não vai mudar nada. Concordo. Quem não é bom não vai mudar por conta desse mal-estar social, da pandemia. Mas quem tem a possibilidade, e aí eu acho que tem uma frasezinha que resume isso tudo. A gente sabia que o materialismo não era o nosso valor fundamental, e nesse momento a gente pôde sentir isso. E faz toda a diferença esse sentir, que a gente precisa dar valor para o simples, valor para as pessoas, para o nosso bem-estar emocional. E a minha sugestão é sempre a mesma, que você olhe para dentro de si mesmo e faça uma profunda reflexão do que é realmente importante para você e o que você deve cuidar. Lembrando que a gente precisa cuidar de si mesmo para poder ser um braço de auxílio para as outras pessoas. Então, que as pessoas se olhem com carinho, que elas consigam trocar a crítica que ela ia fazer para um amigo por uma sugestão. Então, assim, levar máscara para um amigo que às vezes ainda está se recusando é melhor do que fazer um desabafo crítico no Facebook. Você sugerir ações para as crianças no condomínio que não estão fazendo o distanciamento necessário, propor soluções, usar a nossa energia mental para boas coisas. Mas, fundamentalmente, olhar para dentro de si com muito carinho e atenção para o que você pode extrair de muito bom dessa situação. O descanso que muitas vezes as pessoas estavam precisando. Eu conheço gente que está se sentindo melhor, né? Falei dos que estão se sentindo muito mal, mas tem as pessoas que estão se sentindo muito bem com essa parada, com essa pausa. Ou estavam trabalhando demais, ou vivendo um ritmo desmedido de vida e perceberam que essa pausa foi excelente. Então, mantenham o bem-estar, né? Reparem qual é o bem-estar de vocês e procurem por ele pós-pandemia ou mantenham ele. É isso. O que eu tenho que falar é voltar para dentro, reconexão interna. Então, cortar todos os laços, todos os pensamentos, os sentimentos, emoções que não nos trazem benefício. Então, procurar relaxar, atividade física, alimentação, meditar, é muito importante nesse período agora, muita cooperação, muita solidariedade, muita gratidão e saber que quem puder, dê a mão, auxilie o outro nada mais é do que um irmão nosso que fisicamente, mentalmente, materialmente, talvez não tenha o mesmo privilégio, a mesma condição que nós temos. Então, se cada um puder fazer sua parte, nós tornaremos esse mundo muito melhor. Essa é a minha mensagem. E vou ler uma frase do Carl Gustav Jung. Eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Bacana, perfeito, doutor Eduardo, doutora Karina. A gente está encerrando já a nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez a participação desses dois profissionais aqui que aceitaram o nosso convite
promoveram uma discussão muito boa. Tem muitos comentários aqui, não vai dar tempo de ler todos, mas agradeço também a todos que assistiram a gente até agora. Lembrando que se você chegou no meio dessa live, pode voltar depois e assistir desde o início. O vídeo vai ficar disponível aqui no nosso Facebook e daqui a pouquinho também no YouTube e no portal do Diário. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, doutora Karina. E você pode acompanhar mais notícias no portal do Diário da Região, www.diariodaregião.com.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.